Muito bem, meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29. Mas ele respondendo ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela escola bíblica, pelas crianças. Também, Senhor, por esse momento. Peço que o Senhor esteja cuidando daqueles que não puderam estar aqui. O Senhor sabe o motivo, conhece as razões e os intentos de cada coração. Esquadrinha, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Pai, eu peço que o Senhor esteja retirando do nosso meio todo o espírito contrário à adoração, ao culto, Senhor. Peço que o Senhor repreenda, Senhor. Fale conosco, fale através da sua palavra, fale ao nosso coração. Peço que o Senhor esteja trabalhando em cada vida e em cada alma. Santo e bendito Deus, quebranta os corações, ó Pai. Que pela Tua vontade e o Teu poder, os corações sejam quebrantados, em nome de Jesus. Pai amado, cuida dos enfermos, daqueles que estão doentes. Abençoe a Tua igreja, as ovelhas que são Tuas, e perdoa, Senhor, os nossos pecados.
que cada alma, Senhor, tenha saído mesmo da sua casa para vir aqui te adorar. Então te pedimos, repele, Senhor, todo o espírito contrário a isso. Santo Deus, nos ajuda. Em nome do seu Filho amado Jesus, o Cristo. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O tema da nossa mensagem hoje, nós estamos falando sobre o reino de Deus, certo? Nós falamos sobre o discípulo, como que é o discípulo do reino. Agora nós vamos falar sobre as ações reprovadas dos filhos do reino. Ações que são reprovadas por Deus. Quando Jesus citou essa parábola do reino aqui, que não é parábola do filho pródigo, isso aqui não está no texto original, assim, está em negrito aí, foi escrito depois das traduções. Mas não faz parte das escrituras, só está aí como divisão de tema, só isso. Quando nós recordamos dessa parábola, vem ao nosso coração e à nossa mente sempre aquele que vai embora. O que pega as coisas, aquele insensato, ingrato, desobediente, rebelde, descontente com a casa do pai, porque ele não está contente na casa do pai, então menos dia ou mais dia ele vai embora. Aí ele vai ficar feliz, que ele vai encontrar aí fora. E nós temos sempre em mente esse. Mas o que também nos chama a atenção no texto, porque Jesus falou de um pai e dois filhos. Um que saiu e o outro que ficou. Aí a gente sempre pensa que o que ficou é o bonzinho, é o certinho, é o maravilhoso, é o obediente. E não é nada disso. Quando Jesus contou essa parábola do reino, o que ele quer ensinar? Os fariseus, irmãos, eles gostavam de ouvir Jesus. Eles amavam ouvir Jesus. Por quê? Porque Jesus, a mensagem de Jesus, ela era semelhante à deles. Eles pregavam todo o Antigo Testamento, porque não tinha novo, correto? Eles acreditavam em toda a Escritura, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Eles ensinavam os livros poéticos. E Jesus, quando pregava, Jesus citava todos, e não somente o Torá. E cria também, Jesus falava da ressurreição. E os fariseus também criam na ressurreição. Então eles adoravam ouvir Jesus, porque a mensagem era semelhante. Aí quando você pensa nos fariseus, você tem que lembrar daquele famoso, o Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Os fariseus não foram capazes, alguns historiadores, vou fazer uma citação, alguns historiadores dizem que Jesus ele rachou o farisaísmo, porque alguns dos fariseus acabaram crendo que Jesus realmente era o Messias. Aí quando você vê, por exemplo, a vida de Nicodemos e de José de Arimateia, que também era um fariseu. Foram eles que foram pedir lá o corpo do Senhor Jesus para ser levado e sepultado no túmulo de José de Arimateia. Os fariseus gostavam de Jesus. Jesus pregava o reino, pregava a palavra, ensinava, cria nas mesmas coisas que eles.
Mas de repente foi acontecendo algo diferente, meus irmãos. Foi acontecendo algumas coisas diferentes. Não é que Jesus mudou. É que os fariseus não entenderam a mensagem do reino. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 23. Só para nós então entender aqui um pouquinho do que nós estamos falando. Atos dos Apóstolos 23, a partir do verso 6. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, a partir do verso 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança à ressurreição dos mortos, sou julgado? Quando Paulo se viu num aperto, meus irmãos, olha, ele chegou e falou: eu sou fariseu, meus pais eram fariseus, e a minha fé é na ressurreição dos mortos. Então, a maioria que era fariseu parou. Opa, tem um irmão nosso aí. Aí os saduceus recuaram, porque os saduceus não acreditavam nem na ressurreição e nem nos anjos. Aí Paulo diz assim: eu estou sendo julgado por causa que eu creio na ressurreição. Então uma parte do sinédrio que era formada pelos fariseus parou. Opa! Versículo 7. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Por isso que eles gostavam de ouvir Jesus. E por isso que eles se simpatizaram com Jesus. Eles acharam que Jesus era o quê? Aquilo que Nicodemos falou com Jesus à noite. Sabemos que o Senhor é um mestre. Sabemos que o Senhor é um mestre, vindo da parte de Deus, porque os sinais que o Senhor faz, se o Senhor não tiver parte com Deus, ninguém faz. Só que como estávamos falando, irmãos, começou a acontecer algumas coisas diferentes. Jesus começou a ser criticado pelo seu comportamento. Por isso que Jesus pregou a parábola. Essa parábola que nós lemos aqui, um pedaço dela. Por que o comportamento? Porque Jesus começou a se aproximar dos pecadores. E os fariseus, eles eram santos em si mesmos e não ficavam perto de pecador. Antes os pecadores para eles estavam todos condenados ao inferno, ponto, acabou. O que aconteceu então foi que eles começaram a observar que Jesus começou a passar uma leitura para eles da mensagem que eles começaram a não entender. Então, eles começaram a reprovar Jesus, a criticá-lo, reprová-lo, chamá-lo de endemoniado. Mateus capítulo 9. Abre sua Bíblia, por favor. Segura lá em Lucas 15 e vai abrindo a sua Bíblia para poder aprender. Mateus capítulo 9. Versículo 10. E sucedeu que estando ele em casa, isso aqui é na casa do Mateus, está lembrado? Do Levi, que se converteu, era um publicano, cobrador de impostos. Meus irmãos, os fariseus odiavam os publicanos, porque eles eram cobradores de impostos e eles trabalhavam para o Império Romano. Então você pode imaginar, por exemplo, quando
a França e aqueles que se aliaram ao exército alemão, quando os aliados entraram na França e reconquistaram a França dos franceses, aqueles que se venderam aos alemães, imagina o que aconteceu com eles. Mesma coisa na Polônia. E aí, esses publicanos, eles se venderam ao Império Romano. Por isso que os judeus odiavam os publicanos. Eles tinham um ódio por eles, porque eles eram traidores. E aí um publicano se converteu, chamado Mateus, que escreveu primeiro o Evangelho, e ele é um apóstolo. O nome dele era Levi, e foi chamado de Mateus. E aí ele deu uma festa na sua casa. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos dos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, presta atenção na mensagem que Jesus está mandando para eles. E eles não estão entendendo, porque agora eles vão passar a não mais admirar Jesus, mas sim a criticá-lo e a armar então a sua morte. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não são os são que não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, não holocausto. Pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eles não entenderam a mensagem de Jesus para eles. E como eles não gostavam dos pecadores, e muito menos dos publicanos, então Jesus para nós agora não serve mais para nada. Então por que Jesus está contando? Porque o filho mais velho da parábola são os fariseus. O que ficou, o que se achava o melhor. Aí Deus vem reprovar eles. Não é assim, meus filhos. Não é assim. Então Jesus pregou a parábola, ilustrou o farisaísmo no irmão mais velho. Na nossa cabeça sempre, o irmão mais velho é aquele que ficou em casa, é o obediente, é aquele certinho, né, que segue regra, bonitinho, papapá. Então Jesus falou: vou contar uma parábola para vocês. E contou a parábola dos dois filhos. Volta lá em Lucas 15, por favor. Agora versículo 31. Lucas 15, 31. Jesus então propôs a parábola para ver se o entendimento deles abria. Uma coisa que Jesus faz, irmãos, e somente Jesus mesmo para fazer isso, porque humanamente falando, seria talvez impossível. É só Deus mesmo, para olhar para esse tipo de pessoa, sendo criticado, chamado de demônio. Eles iam a partir desse momento agora em todos os lugares que Jesus estava para reprovar Jesus. E olha só o que Deus ele faz. Versículo 31 do capítulo 15. Então lhe respondeu o pai: meu filho. É só Deus mesmo, irmão, para chamar um pessoal desse aqui de filho. Só Deus. Ô meu filho, chamou eles de filhos. Vamos ler o versículo 25 do capítulo 15? Ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Chamou ele de filho. Ó, meu filho, e o pai está lá, irmãos. Aí a gente pensa que o coração daquele que foi embora é que era o ruim. Mas o ruim mesmo é aquele que ficou. Porque esse aqui é ruim mesmo. Porque o que foi embora, ele está vivendo lá no mundo. Ele não deixou de ser filho, certo? Só que tem o seguinte, meus irmãos. Ele está vivendo no meio dos mundanos, no meio dos ímpios. E aquele que ficou dentro de casa, ele está perto do pai. O pai cheio de amor, o pai cheio de misericórdia, o pai cheio de compaixão. Quando você pensa nesse pai, você tem que entender uma coisa, que a Bíblia diz que esse moço, o primeiro filho que foi embora, ele levou tudo que ele tinha. Mas o pai amava tanto ele, que quando o pai está ali, está esperando ele voltar. E quando ele volta, o que tem esperando ele, irmãos? Uma roupa nova. Então isso quer dizer que o pai, esse meu filho vai voltar, então eu vou começar a colocar roupa dentro do guarda-roupa dele, porque daqui uns tempos ele vai voltar. Mas o irmão que ficou, ele não criou isso dentro do coração dele. Amor, misericórdia, graça. Pelo contrário. Ele criou um rancor dentro dele. Você sabe o que os fariseus criaram contra os publicanos? Um rancor, um ódio. E aí eles transferiram isso para Jesus. Porque Jesus sentava com o cobrador de impostos, Jesus ia na casa dele, Jesus comia junto com ele, Jesus cantava junto com ele. Ah, mas não pode. Quem falou para você que não pode? O pai podia dizer para o filho aquilo que Jesus disse para quem, irmãos? Quando fizeram a pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Resposta de Jesus: há tanto tempo você está aqui, você não aprendeu nada ainda? Não? Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai? Será que aquele outro irmão que ficou tanto tempo perto do Pai, ele não aprendeu nada com o Pai? Misericórdia, amor, graça. Não? Então por isso que Jesus está contando a parábola. Vocês dizem que estão tão perto do Pai, mas vocês não aprenderam nada com o Pai? Então que comportamento é esse? Que atitudes são essas? Fala para mim. Que ações é que são essas? Não, quero que você fale para mim. Mas Jesus ainda chamou eles de filhos. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Então, meus irmãos, são as ações reprovadas dos filhos do reino. Mateus 13, verso 38. Olha só o que Jesus diz. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio
são os filhos do maligno. Então aí você entende assim, peraí, Jesus quando foi contar a parábola, falando das parábolas do reino, ele chamou os seus filhos, os filhos do reino, da boa semente, ou seja, uma boa semente, ela vai dar uma boa árvore, e uma boa árvore vai produzir o quê? Um bom fruto. Uma boa semente produz uma boa árvore produz um bom fruto. Por isso que Jesus diz em Mateus 7, que a árvore que dá bom fruto, e vocês vão ser conhecidos pelos frutos que vocês vão produzir. Então Jesus chamou eles de boa semente, mas olhava para eles, eles não tinham frutos de boa árvore. Porque aonde eles iam atrás de Jesus, o coração deles estava ressentido, amargurado, com ódio, e querendo pegar Jesus de qualquer maneira. Não tem bom fruto. E aí Jesus diz lá em Mateus que essas árvores assim, corta e logo joga no fogo. Pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 8. Volta um pouquinho aí. Jesus diz: os filhos do reino são a boa semente. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 11. Mateus capítulo 8, verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino. Então, vocês estão lembrados do que Jesus chamou o pessoal lá na parábola, no versículo 31? Ô filho. Aí Jesus diz aqui, vai vir gente do Oriente, do Ocidente, e vão sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então por isso que Jesus está contando a parábolazinha lá. Porque eles não entenderam a mensagem. Eles não queriam se associar com os pecadores. Eles não queriam pregar para os pecadores. Eles não queriam que os publicanos se convertessem. A maioria dos judeus, e até mesmo Pedro, antes de ter a visão do lençol e dos animais, acreditava fielmente que somente o judeu ia para o céu. E por isso então, a voz fez com que ele fosse na casa de Cornélio, o centurião romano, para que ele visse que todos os romanos ali iam se converter ao Senhor Jesus Cristo. Chamou eles de filhos, filhos do reino. Mas o interessante que nós lemos lá no final do versículo 28, de Lucas 15, é que quando ele não entrou para dentro da festa, irmãos, tem gente que ele não está disposto a rir com você e participar da festa com você, mas talvez num velório ou chorar com você, talvez ele vai. Se a notícia tivesse chegado lá na parábola lá, seu irmão morreu, talvez ele se esvaísse em lágrimas. Tem gente que está pronto para chorar com as suas amarguras, mas ele não está pronto para abrir os dentes e sorrir com você pelas suas alegrias. E aquele que chegou lá na casa, não era um vizinho, não era um conhecido, não. O que chegou lá era quem, irmãos? O irmão. Ele não era um estranho. Não. Ele era o irmão. E aí quando
a festa foi feita na casa do Mateus, os homens ficaram bravos com Jesus porque ele estava fazendo uma festa e comendo com os pecadores. Eles entenderam a mensagem, irmãos? Não. E aí tem uma palavrinha lá. O pai procurava conciliá-los. Aí você pega essa palavra e coloca a palavra reconciliação, que é o significado. O pai tentava conciliar ele. Não, filho, é o seu irmão que chegou. Deus deu um ministério, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 5. Tem um ministério aí, que é trabalhado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Foi exercido pelo próprio Jesus. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 18 e versículo 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pelo meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, olha, Deus nos reconciliou por Cristo, não imputando sobre nós os nossos pecados, não olhando para os nossos pecados. E Ele nos deu essa palavra, esse ministério da reconciliação. E o pai está lá com todo o amor, tentando fazer com que o filho se reconcilie. Dá o primeiro passo, filho. Não, eu não. Eu sou muito bom, eu fiquei aqui, ó. Esse filho seu que não presta. Fala para mim se a gente não é assim, irmãos. Eu? De maneira nenhuma. Ô, Felipe. Você não viu ainda, Felipe? Então o pai está trabalhando. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus 5. A partir do verso 23. O pai procurava conciliá-lo. Mateus capítulo 5, a partir do verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. É duro dar o primeiro passo, né, irmãos? Não é fácil. O filho lá da parábola não queria, porque os fariseus olhavam para os publicanos. Esse povo não presta, esse povo é traidor, esse povo não vale nada. E Jesus dizia: olha, o pai, dá o passo, filho, entra para dentro, se alegra com ele. Deus nos deu esse ministério. Lucas 15, versículo 30. Então essas são as ações reprovadas dos filhos do reino. Jesus chamou eles de filhos, o pai, filho. Jesus disse: olha, o filho do reino, ele é a boa semente, ele é a boa árvore, ele é o bom fruto. 15, versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho,
que desperdiçou os teus bens, ou seja, a minha parte é minha parte. Se o senhor ficar sem nada, não tem problema. Minha parte tem que ter. Esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O que os fariseus não tinham, meus irmãos, aprendido? Senso de paternidade. Eles acreditavam num Deus poderoso, cheio de força, que podia abrir o mar e engolir o exército de Faraó, que podia sustentar o seu povo no deserto por 40 anos, mas eles não tinham senso de paternidade. Você pode ser um pai sem paternidade. E vai ter muito filho que não vai ter paternidade de pai. Não vai entender o relacionamento, está entendendo? Relacionamento. Eles não tinham esse entendimento da paternidade divina. Mas Jesus ensinou isso. Quando que Jesus ensinou? Quando ele ensinou eles a orar. Pai nosso que estais no céus. Pai. Pai. Vocês têm um pai. Quando Jesus foi orar no capítulo 17 do Evangelho de João, ele ergueu os olhos ao céu e disse assim: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho venha glorificar a ti. Senso de paternidade. Tem pessoa que acredita só em Deus, que Deus pode fazer milagre, mas não como pai dele. Pai, intimidade, paternidade, comunhão. Deus, ele não é Deus só de abrir a água. Deus é o meu pai. Quando você não tem senso de paternidade, você não sabe quanto custa. Quanto custa o filho? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é senso de paternidade, é saber quanto um filho custa. E a nossa salvação custou um filho. E aí então você pode, se talvez você conseguir mensurar o tamanho do amor do pai. Por isso que Jesus está reprovando as ações deles. Porque não são ações de filhos do reino. Não são. Filho do reino não age dessa maneira. Não. Versículo 29 do capítulo 15 de Lucas. Resposta do filho. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele vivia dentro da casa, mas como um escravo, e não como um filho. Aqui dentro da casa do pai, não tem escravo, aqui tem filho. Porque quando o filho voltou, ele queria ser um assalariado do pai. Aí o pai falou: não, você é meu filho. Aqui tem filho, irmãos. Aqui não tem assalariado, aqui não tem escravo. Na casa do pai não tem lugar para isso.
Complexo de perfeição. Você sabia que complexo de perfeição dá poderes extraordinários a gente? Você fica parecendo o Superman. Visão além do alcance. Você consegue daqui enxergar um cisco dentro do olho do irmão. Poderes extrasensoriais. Visão, audição, ciência. Olha, fica poderoso. O filho era capaz de ver o cisco no olho do irmão, mas o travessão, o eucalipto que estava pendurado no olho dele, ele não era capaz de ver. É os superpoderes que a gente ganha quando a gente se torna perfeito. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Há tanto tempo eu estou aqui. Há tanto tempo eu estou te servindo. Eu nunca transgredi. Olha a palavra, nunca transgredi. Olha que filho. Nunca. Não é assim não. Mateus capítulo 6. É por isso que essa parábola, meus irmãos, ela nos ensina o pai, o filho e os irmãos. Ela ensina essas três coisas para a gente. Mateus 6, 22. São os teus olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O fariseu olhava para Jesus e reprovava ele. Por isso que Jesus disse isso daqui. A reprovação das ações dos filhos do reino. Vamos encerrar, irmãos. Em Mateus 21. O pai tentou conciliá-lo, chamar ele ali mesmo a se alegrar. Vamos nos alegrar, o seu irmão voltou, ele está com saúde, mas ele perdeu tudo, não tem problema. Vamos abrir a porta para ele. O senhor tinha até um cevado, eu estava esperando ele voltar. O senhor tinha até uma roupa, o senhor tinha uma sandália, tinha. O senhor tinha um anel, tinha. Mateus 21. Versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro disse: filho, vai trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Por isso que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe da mesma coisa. Mas ele respondeu: eu não quero. Depois arrependeu-se e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: em verdade vos digo. Aliás, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos, as meretrizes, vos procedem no reino de Deus. Jesus olhou para eles assim e disse assim: olha, quero falar uma coisa para vocês. Os publicanos e as meretrizes
vão entrar no reino de Deus, é porque o nosso entendimento, irmãos, precisa ser aberto por Deus. Nós precisamos ser igual ao Pai que nos ensina. Porque senão nós vamos ficar todo o tempo perto do Pai e não vamos aprender nada. Nós não vamos ter esse senso de paternidade. Então, por isso que nós não vamos valorizar a vida, o irmão, o próximo. E aí Jesus então faz a perguntinha. Qual dos dois é o mais certo? O pai quer conciliar. O filho fala, não. Eu não como com esse tipo de gente. Tá bom. Mas é esse tipo de gente que vai entrar no reino dos céus e você vai ficar para fora. É esse tipo de gente aí que vai entrar no reino. E aí você vai ficar para fora. Por isso que quando Jesus começou a pregar a mensagem, eles começaram a receber uma mensagem diferente de Jesus ali, no sentido dos pecadores, da salvação, do reino de Deus. Então Jesus precisou pregar essa parábola. Eu tinha um filho que estava rebelde, e tinha um outro dentro de casa. Quando o rebelde voltou, nós fizemos uma festa. E o filho dentro de casa, que estava perto de mim, que tudo é dele, não aprendeu nada comigo. Ele só ficou dentro da casa. Não vivia como um filho, mas como um escravo. Ele não usufruía da comunhão, da paternidade do Pai. E quantos são os que não estão usufruindo da paternidade do Pai? Só estão dentro da casa. Só. Mas não estão usufruindo dessa paternidade, dessa comunhão, desse pai que chega e põe a mão e fala assim, filho, entra. Reconcilia, filho. Vamos lá. Mostra a boa semente, o bom fruto. Qual desses obedeceu? Essa é só uma parte da parábola, irmãos. Uma parte só. Que Deus abençoe a todos.